Boa noite, queridos amigos, amigas, companheiros e companheiras de reflexão, de pensamento. Hoje estou aqui para falar algumas coisas e mais uma vez eu vou usar como referência a Bíblia. E de novo eu vou dizer, a Bíblia é a maior referência para mim, eu creio que é a maior referência para muitos de vocês. A Bíblia ela é um livro de vida, ela é um livro da história de Deus com o homem. Ela é um livro que fala da lei, que fala da virtude, que fala também do vício. Ela fala da vida humana. E na Bíblia tem um personagem central que nós sabemos bem, que é Jesus Cristo. E também na Bíblia existe uma oração, que é a oração sacerdotal de Jesus, a oração que ele fez como sacerdote. E eu quero ler alguns versículos desse capítulo, onde ele faz essa oração, que é no capítulo 17 de João, né? Ele tem a última ceia com os discípulos, aí ele fala do Espírito Santo, do outro Consolador. Ele fala que para a gente reconhecer como discípulo dele, as pessoas precisam amar as outras pessoas e amar a si mesmas. Ele fala para os discípulos não ficar ansiosos, fala para os discípulos, para o coração deles não ficar ansioso, porque ele iria para o Pai, para a eternidade, e ele voltaria para nós como o outro Consolador, o Espírito da verdade. E eu realmente creio, né? A gente sabe que o homem está buscando a verdade nessa vida. Não importa se é ciência, se é filosofia, se é teologia, né? Todos nós estamos buscando a verdade. Né? Nosso maior objetivo nessa terra é descobrir a verdade dentro e fora de nós. Né? Como nós vamos lidar com a verdade é uma outra história, mas nós queremos buscar essa verdade, tá bom? Eu vou ler alguns versículos e vou também fazer um comentário em cima disso, tudo bem? Então aqui em João 17:1 fala: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Agora eu vou ler uns outros versículos aqui que vão falar da verdade, tá bom? No 11 ele fala: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Que fala da unidade de Deus e da unidade de Deus com os homens, né? O 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. O 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o 19, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui fica claro que a verdade é a palavra de Deus. A verdade não é o que eu acho, muitas vezes o que eu sinto, a minha opinião. A verdade é a palavra de Deus. Mas Jesus fala também, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero usar esse tempinho aqui para comentar um pouco sobre
Por que o mundo vive tanto conflito, né? Por que hoje o mundo está tão perdido aí nessa situação, né, do coronavírus, em que está afetando o mundo inteiro? Porque o mundo não está buscando essa verdade, que é a própria palavra. Está cada um baseado na sua verdade, no seu modelo de verdade. Né? Na filosofia a gente tem várias correntes, umas que são mais idealistas, que dizem que a verdade está na razão, correntes que dizem que a verdade está na sensação, correntes que dizem que a verdade está na junção da sensação com a razão. Mas eu vou dizer mais, a verdade está no nosso espírito, né? Ela não está... A questão psicológica, por exemplo, as pessoas se perdem no campo psicológico porque a mente das pessoas está presa a esse mundo, está presa a essas ansiedades, essas angústias desse mundo. Então a gente precisa se libertar buscando a verdade que está na palavra. E entender que esse mundo é um lugar para a gente ser aperfeiçoado nessa palavra, nessa verdade. E a gente vê que o desejo de Jesus, o desejo de Deus é que todas as pessoas que creem nele sejam um, que a gente seja unido. O que causa tanta divisão no mundo? Porque as pessoas não estão buscando essa verdade que está na palavra. Por que tem tanta disputa agora, mesmo nessa situação que o mundo todo está passando? Tem disputa política, ainda disputa econômica, disputa em tantos setores, ainda tem pessoas ainda discutindo. Você tem que se preocupar com a vida humana, ou você tem que se preocupar com a questão econômica. É o humano que faz o econômico, é o humano que criou o dinheiro, o humano que criou o valor, o humano que criou o banco, o humano que criou o Ministério da Fazenda, o humano que transforma a natureza. A natureza não é feita de dinheiro, o humano criou o valor. Por que tem tanta dificuldade em resolver os problemas humanos? Porque nós não estamos centrados nessa verdade. E aí eu vejo na própria filosofia, na sociologia, todo mundo tentando entender a sociedade, tentando entender por que o homem é como é. A própria psicologia está lutando hoje para tentar entender por que as pessoas não têm equilíbrio emocional, não têm um equilíbrio na própria vida, às vezes na família, nas relações humanas, nas relações sociais, nas próprias relações econômicas entre as pessoas e os países. Por quê? Esse desequilíbrio é exatamente porque o homem não está centrando a vida dele nessa verdade. Eu tenho certeza, a humanidade ficaria muito melhor, a humanidade se tornaria muito melhor se ela se entregasse a essa verdade. De novo eu vou dizer, não é manipular essa verdade bíblica do ponto de vista humano, porque assim você vai estar deturpando toda a palavra de Deus. Jesus fala na Bíblia claramente para a gente não ser hipócrita. Ele fala que os fariseus eles eram hipócritas como sepulcro caiado, porque eles colocavam peso sobre as pessoas, mas eles mesmos não cumpriam nada. Estou dizendo, essa verdade ela pode me libertar se eu realmente me aprofundar na verdade que está na palavra de Deus e buscar viver essa verdade. Aí eu vou acabar com toda a confusão em mim e fora de mim. E aí a gente não vai ter problema, né? Eu peço muito a Deus que esse mundo entenda isso, né? E eu vou falar mais, né? Se você tem esse centro em Deus, esse centro na palavra de Deus, na verdade, na verdadeira verdade, você vai continuar estudando engenharia, medicina, filosofia, sociologia, a própria política e economia com outro coração, com um coração para ajudar as pessoas, para levar vida às pessoas, para levar amor às pessoas. E não usar o seu conhecimento racional para poder disputar, oprimir, mas você vai viver em verdadeira comunhão, não é verdade? Então eu queria terminar essa nossa conversa com uma oração, né? Senhor Jesus, eu oro a Ti, Senhor, para que o mundo entenda que a única maneira do mundo viver em paz é crendo na verdade que o Senhor traz para nós na Tua palavra. Pai, que essa verdade toque no coração das pessoas nessa terra e mude a condição do homem, Senhor. Mostre para cada um de nós o quão importante é a gente entregar verdadeiramente a nossa vida e o controle de toda a vida na Tua mão, e que a gente possa ter a Tua palavra como guia e como direção em todos os aspectos da nossa vida. Pai, eu creio que o Senhor está ouvindo a nossa oração, que o Senhor está olhando, principalmente nesse momento que o mundo está vivendo, o Senhor está olhando lá no fundo do nosso coração, sabendo que nós vamos perceber que a verdadeira mudança ocorre quando nós nos sujeitamos à Tua verdade. Não a verdade que o homem cria, que o homem manipula, mas a Tua verdade. Amém. Boa noite para todos vocês.